Olá, pessoal. Vamos lá. Cássio, já entrou, Cássio? Isso aí. Fica até o final, hein, Cássio, que vai ser legal. Legal, o pessoal tá entrando aí. Gente, fiquem até o final, porque o professor Alexandre, ele é fera, tá? Vou fazer umas perguntas para eles aqui, que eu vou deixar eles... Não combinei pergunta com ele. Vou fazer umas perguntas para ele, assim, que... meio difíceis de serem respondidas, tá? Porque eu sei a preocupação de vocês. Tudo legal? O professor Alexandre já entrou. Professor Alexandre, deixa eu só ver como é que eu faço aqui, que eu nunca fiz isso com ninguém. Deixa eu ver. Adicionar. Já foi? Já chamei, né, Alexandre? Deus, você, Opa, tudo professor. bem? Tudo certo, Tudo cara? bem? Tudo bem. Vamos E falar aí, contigo cara? aqui. É uma Bater um papo honra legal. enorme. Nervoso, né? Nervoso, porque eu sou super teu fã, Alexandre. E Que demais, legal, assim, cara, que eu legal. gosto muito da... Bom, para quem não sabe, eu acho que dispensa apresentações, né? Mas eu fiquei a tarde toda aqui vasculhando aí o currículo do professor Alexandre. O professor Alexandre é juiz de direito do TJ. Eu sou assessor de gabinete desembargador aqui no TJ também. O professor Alexandre também é professor de processo penal, né, professor? Também é Isso, professor do mestrado, doutorado na Univale. Tem doutorado, ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná. isso. Colunista do Conjur. O professor Alexandre, ele também mexe com essa coisa da tecnologia jurídica, né? Essa questão do direito 4.0, e tem uma visão bem bacana também sobre isso. Autor de vários livros. Daí eu vi vários livros do professor Alexandre na internet, mas para mim o guia do processo penal, conforme a teoria né, dos jogos, né, professor? Acho que ele é É o conhecidíssimo carro-chefe. aí no Brasil todo por conta disso. A teoria dos jogos aplicada ao processo penal. É engraçado que um dia eu falei que o professor Alexandre dispensa apresentações. Um dia eu estava dando uma aula lá em Roraima sobre redação de emendas. Me chamaram lá em Roraima para dar. Falei que era do TJSC. Ele falou, conhece o professor Alexandre? Conhece o professor Que Alexandre? Eu disse, legal, cara, que legal. cara, conheço. Na época eu nunca tinha te visto assim, né? E tu É. eras assessor da presidência do TJSC. E eu era assessor ali de desembargador, mas a gente nunca tinha se encontrado. Professor, seguinte... vamos começar então. Eu aqui, daí hoje à tarde eu tenho esse teu livro, Que né? legal, Short Claro, Introduction. que o pessoal não deve adquirir, não é esse aqui, né? É aqueles que eu mencionei. Ah, Isso aqui é mas uma short introduction, né, Alexandre? isso é Da teoria dos jogos. para começar a acostumar com isso, né? Começar Isso a é. pensar. É porque muita gente, né, o Joaci, perguntava para mim assim, o que, que é, o que, que não é. Então, muitos pediram para que eu fizesse, como é um modelo em vários lugares do mundo, uma pequena introdução. Então, foi essa a ideia de transformar o livro para quem quiser depois ver o guia, aproveitar essa introdução. E também queria dizer que eu te admiro muito, assim, eu já indico muitas pessoas para acompanhar a tua página, para fazer os teus cursos, Ah, é? afinal de contas, teus cursos, sabes que a gente apostou muito em você, aprender a fazer ementa, aprender a fazer como escrever é um desafio para todos nós, né, da área do direito, porque a primeira questão é se fazer inteligível, e você tem esse Uhum. protagonismo na área. Então é muito legal poder estar falando contigo sobre esses temas correlatos, assim, o que a gente quer procurar, né? Porque, afinal de contas, eu vou te dizer o contrário. Na verdade, eu quis que fizesse uma pegadinha para mim, eu queria fazer outra. Porque também, como tu lê recurso, tu sabe muito bem o que tem que ser dito, né? Esse que é o nosso grande desafio, de explicar para os advogados, muitas vezes. Acho que, de repente, até botar um comentário ali fixado que é a nossa live, que o pessoal pode entrar para perguntar o que que é. Eu sei que tu és mais, sabe de mexer mais nessas coisas. Eu não sei muito, sabe de fazer isso aí? Mas assim, é porque como eu não sou, como foi você que começou a live, Ai, meu Deus. tu tem que pegar onde comentar ali, botar o dedo em comentar. Ah, comentar. Posso fazer isso agora? Pode, aí tu vai ali e coloca qual é o tema da live. Tá. Vou dar Coloca. assim, ó. Tá. Peça jurídica. Nós vamos falar sobre peça jurídica, o que o juiz presta atenção, o que o juiz não presta Isso. atenção. E aí vamos falar sobre como fazer petições, como não fazer petições, o que é certo, o que é errado. Isso. Tá, é publicar, Alexandre? Publica, aí tem que segurar o dedo nela e depois tu segurar o dedo em cima do comentário. Publica o comentário, põe o dedo em cima e põe fixar do lado. Clica em cima dele, o dedo.
Tá, já botei, já tô. Aí solta e vai aparecer fixar. Ah, já foi, já subiu lá. Fixou já? Agora, Não, é só tu baixar o dedo aqui, baixar o dedo, procurar o comentário, botar o dedo em cima e fixar nele, e apertar e vai fixar. sim, tô apertando. Aperta 2 vezes, dá 2 cliquezinhos aí. Ótimo. Fixou? Beleza. Fixou. Isso. Olha, seguinte, Vamos daí lá. até para entrar no clima, eu vou assim soltar real. Assim, eu fiz esse Instagram aqui faz uns 2 anos e o meu objetivo do Instagram é sempre mostrar para o operador jurídico alguma coisa a mais, né? A minha proposta era trazer a língua portuguesa não para explicar a diferença de mas, a conjunção para mais, adição, essas coisas bobinhas que pouco acrescentam, na verdade, a escrita do jurisdicionado. E daí eu estava hoje à tarde pensando como é que eu posso fazer uma relação com isso, com a teoria dos jogos, quem sou eu para fazer uma relação assim, né? Mas assim, ó, vê se não concordas comigo. Isso me incomoda um pouco, eu pouco recebo, então, enfim, daí o meu perfil do meu Instagram é esse, né? Mostrar coisa que vale a pena para o advogado desempenhar bem o trabalho dele. Mas o que é que eu recebo muito pelo direct? Eu recebo muito pelo direct coisas que pouco vão acrescentar para o sucesso da demanda. Por exemplo, não digo que me irrita isso, mas me deixa perplexo. Por exemplo, assim, Alexandre, qual é a diferença de ação contra e ação em face de? Sabe esse tipo de coisa? E isso para ti, assim, Alexandre, não vem perguntas mais complexas. Como é que é o pensamento do juiz quando analisa uma petição inicial, né? Como é que a gente faz para diminuir um pouco dos preconceitos que o juiz tem diante de uma peça jurídica ou diante das partes? É uma visão que eu tenho, que alguns dos meus seguidores têm, bastante linear do processo, organizada, gramatical, no sentido lógico, né, do processo. A gente não sabe que é assim, né? Não pergunta, por exemplo, para mim, se perguntassem, eu acho que eu falo, não, vai lá falar com o Alexandre, o professor Alexandre. Como antecipar os argumentos da outra parte? Isso me incomoda, isso não sugere uma falta de conhecimento dos advogados em geral, do jogo processual? Que tu achas disso? Não sei se eu me fiz entender, mas... Quem está entrando na live aqui conosco, a primeira coisa que nós temos que fazer é, como está fixado aqui, a pessoa gostou. Isso me interessa. Então, a primeira questão a pessoa vai assim, peça jurídica vista pelo juiz. Então, a pessoa assim, opa, isso eu também me interessa. Não é uma questão irrelevante. E depois que a gente toma, a pessoa mordeu a isca, a gente tem que sustentar a pessoa na nossa live. Então, a primeira questão é chamar a atenção. A segunda é manter a atenção. Isso é o que você tem que fazer com o juiz. Você tem que, de alguma maneira, quando você lê recurso como assessor no tribunal, a coisa mais enfadonha que tem é aquele recurso que vai querendo dar aula para todos nós, ligando pontinho, ponto A, ponto B, ponto C, tendo como uma pessoa incompetente. Então, isso é uma primeira preocupação minha. Eu conto sempre a história, imagina o seguinte, né? A Cacau está aí, vários colegas meus. Então, a advogada aqui é a Lidiane. A Lidiane chega o cliente dela lá e diz assim, doutora, eu quero entrar com uma ação de indenização porque meu nome foi parar no SPC Serasa. Aí a Lidiane, sim, muito bem. Pois é, doutora. Então, a senhora já viu a Constituição, no artigo 5º, tem uma tutela da honra e da legitimidade. E pode pedir dano moral. A senhora podia abrir a Constituição aí, ler para mim o artigo 5º da Constituição. A Lidiane vai lá, está atendendo o cliente, começa a ler a Constituição. Ela diz, muito bem, agora que a senhora já leu a Constituição, eu vou pedir para a senhora ler o artigo 186 do Código Civil, que estabelece o que é ato ilícito. Então, vamos lá. Ato ilícito, a Lidiane começa a achar que o sujeito não confia no taco dela. Afinal de contas, quer ligar todos os pontinhos. Ela está consultando uma advogada justamente pressupondo que essa advogada tenha conhecimento mínimo jurídico. E eu fico impressionado como as petições vêm elaboradas. As petições vêm elaboradas muitas vezes, estabelece o artigo 5º da Constituição e repete o artigo 5º da Constituição negritado num canto. Depois fala do artigo 186, aí fala dano moral aí pega Sérgio Cavalieri e vai embora. E aí perdeu 3, 4 páginas em que você está falando o óbvio do óbvio e não chamou atenção, não fez a diferença. Hoje em dia, uma petição que como se trabalha o Bernardo de Azevedo, o Felipe Moreira, tem muita coisa sobre visual law, que eu acho que é o futuro, né? A gente tem que trabalhar com um que vem novo. Eu, se fosse advogado, a primeira coisa que eu faria no primeiro parágrafo é dizer, essa ação, que é o reconhecimento da declaração de inexistência de relação jurídica com
o cancelamento da inscrição indevida no SPC Serasa e condenação de dano moral em R$20 mil. Esse é o pedido. Porque eu já vou ler a partir do referente que você me dá. Eu não fico lendo para saber no final que ele quer o quê. Então, se eu consigo inverter essa lógica, no primeiro parágrafo fala isso, quer pedir gratuidade, é regime do CPC, tem a declaração, não precisa falar da 1060, do acesso à justiça, do Gartner, não precisa ficar falando do óbvio. Você tem que ninguém tem tempo para ficar 10 petições. A petição pode ser bonita para entregar para o cliente. Foi-se o tempo daquelas petições artesanais no sentido de coisas batidas. Claro que quando for um caso complexo, que você precise construir uma tese diferenciada, é ótimo, mas uma petição inicial de uma inscrição indivitativa tem que ser o autor quer isso, não tem contrato, não tem vínculo jurídico, ponto, cabe dano moral e acabou. 2 páginas no máximo, não precisa ficar falando 10 páginas, não precisa dourar a pílula, não tem porquê. Você perde esforço nisso, a contestação da mesma maneira tem que ser assertiva, e se você tem alguma coisa para falar, senão você se perde naquele emaranhado que nós sabemos que fica passando página e página e página do PJE e não tem relevância nenhuma. Me digam, pessoal, quando é que o juiz usou uma jurisprudência que vocês colocaram? Nunca! Se foi alguma coisa muito... a única que existe, então, para de encher o saco com um monte de jurisprudência, tem que colocar aquilo que é assertivo, é a parte, aquela decisão é fundamental, pega no original e coloca em anexo na petição. Não precisa ficar... A petição jurídica no Brasil não é uma dissertação, não é uma monografia, ela tem que ser direta, ela tem que ser assertiva, e isso faz com que a gente possa ver a petição com bons olhos. Então, não é para fazer uma monografia, um artigo acadêmico. O que você precisa é comunicar-se de maneira direta, assertiva, sem usar aquele montoeiro de vírgula que a gente depois não sabe o que o cara queria falar. Tomar cuidado com... É difícil escrever, é difícil contar uma história. Então, tem que fazer o quê? Um curso de storytelling. Tem que saber como é que conta uma história. O Oswald C conta muito bem piada. Eu não conto muito bem. Eu posso aprender a contar piada, mas tem gente que já nasceu sabendo que eu não posso não contar piada e querer contar piada sem fazer, entender como é que funciona a dinâmica da piada. Então, nas petições, o que a gente vê é muito isso. Com o Visual Law, e aí respondendo a tua pergunta, já antecipando um pouco, é fundamental. Então, hoje em dia, se você vai no perfil do Bernardo de Azevedo, por exemplo, que eu vivo compartilhando, é um cara que tá na frente, por quê? Porque começou a entender que a questão o autor não tem vínculo com o réu, um xizinho, não tem vínculo, não tem contrato. Em face de não ter contrato, ele foi inscrito no SPC Serasa. No SPC Serasa gerou dano para ele. Dano aqui é um dano que ele quer R$20 mil. Num desenhozinho. Mas os juízes não gostam. Quem é juiz que não gosta disso? Se você conta e é sincero e é honesto na sua assertiva, você me deu esse desenho que tem 5 coluninhas, 5 quadrinhos e que me deu o desenho dos autos. Esses dias o Rafael Orne, que é presidente da OAB, fez uma sustentação, um memorial no Supremo Tribunal Federal que ele usou uma folha, que é o Visual Law. Ele contou, o autor queria essa... Eu até compartilhei. Do Supremo? Supremo. Porque olha só, eu estou na turma recursal. Aí eu estou na turma recursal agora, então tu recebe memoriais. Aí tu vai pegar o memorial é a reprodução das alegações, do recurso, das razões ou das contra-razões. Eu já li as contra-razões. Ou você me traz alguma coisa que seja fundamental, ou você se reproduz, acaba perdendo credibilidade. A gente precisa que você traga alguma coisa que seja incisiva, aquilo que precisa ser sublinhado, aquilo que é o plot point, aquilo que muda a história. Se não é aquilo, se é a reprodução das razões, não tem sentido fazer memoriais. Então, hoje o Visual Law, para mim, é um caminho sem volta. Você pode pegar desembargadores mais antigos, juízes mais antigos que possam franzir o nariz, mas eles também podem ficar curiosos com aquilo e mudar a história do seu processo. Deixa eu botar uma pimenta aí nessa história. Vou botar um pouco na parede aí. Tem gente que se preocupa, que fala assim, mas o juiz não lê a petição inicial. Por que eu vou me preocupar tanto quanto o juiz não lê a peça? Em que medida isso é verdade, professor Alexandre? Vou te dizer Faz alguma diferença se realmente o juiz não lê ou o assessor lê? Como é que história é essa? Assim, eu vou te dizer que vamos fazer algumas distinções importantes, né? Se eu tenho uma ação em que está se discutindo inscrição indivitativa porque não tem contrato, com essa informação, tudo que vier na petição a mais é ornamental. Então eu tenho que separar o que é razão forte e o que
quer obter dictum. O que está circulando? É importante falar? Vai mudar a história da minha... Eu quero falar que aqui em casa vai ter peixe amanhã. Então, eu posso contar para ti, ó, eu decidi comprar peixe, acordei com vontade de comprar peixe, fui na peixaria, posso contar toda a história. Ou posso simplesmente dar informação. Amanhã, o prato aqui em casa é peixe. E aí, vale a pena contar a minha história? Sim ou não? Essa que é a grande questão. Vale a pena contar ou não? Se você faz uma ação repetitiva, por exemplo, de revisão bancária, para buscar discutir os juros do seu contrato bancário, da cédula imobiliária, hoje em dia já está consolidado, o STJ já disse o que é, eu preciso saber qual é a hipótese do caso, o restante é floreio. Então, se você me dá uma comunicação direta, uma comunicação efetiva, melhora a qualidade da minha leitura. Se você vem numa contestação com um padrão, com uma discussão que já é... Vai colocar uma preliminar que já é morta. Ou seja, a preliminar é que tem que entrar tem que primeiro pedir administrativamente. Não veio pelos meios administrativos. Isso é superado. Então, para que ficar gastando 3 páginas nisso? Você torna o trabalho cansativo do juiz. O que você quer? Que ele preste atenção. Então, se você tem uma situação que é importante, vale a pena sublinhar essa questão, mas não colocar negritado em vermelho, em azul, em floreado, com setinha. O que você precisa ter evidência é que os juízes estão acostumados a um floreio muito grande. Eu preciso chegar no filé mignon é igual um jantar, aquele jantar que você vai, que tem a primeira entrada, a segunda entrada, a terceira entrada, mas você só quer comer carne. Ou então vai numa churrascaria. O cara vai trazer linguiça, vai trazer frango, vai trazer um monte de coisa, mas eu quero picanha. Então espera a picanha. Mas aí, para esperar a picanha, eu tenho que ter tempo para poder chegar na picanha. Não, se eu pudesse ir direto na picanha, eu iria. E essa metáfora pode ser interessante porque o que você tem que falar, tem que largar na petição dizendo o que você quer. Tem que largar na contestação dizendo qual é o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Essa é a largada. Se não fizer isso, você se perde naquele emaranhado e muitas vezes o juiz não lê mesmo, porque acaba não sendo. Agora, quando é um caso complexo que precisa de uma narrativa, eu preciso saber contar a narrativa, né? Joacir, eu não posso começar assim, que o autor, que, eu não posso ficar enchendo de vírgula, eu não posso ficar cheio de latinismo na questão, eu tenho que ser assertivo. Eu recomendo para a minha assessoria, e eu escrevo assim, uma frase ponto, ou uma vírgula para explicar a primeira oração, só. Não venha depois fazendo... Ninguém é Machado de Assis para fazer um acorde depois que você lê um parágrafo, sim, mas ele disse o quê? Ele disse isso, aquilo, outro. E aí o papel, muitas vezes, da petição inicial, como você falou, a teoria dos jogos, ela é uma teoria formal, né, que ela pretende estabelecer numa interação humana como é que você pode antecipar o comportamento. E aí você pode usar o quê? Daquilo que a gente chama da falácia do espantalho, que está no meu livro, no guia lá na frente. E qual é a falácia do espantalho? Eu vou dizer, o réu virá com a preliminar de tal coisa, eu vou virar tal coisa. Então, aqui, quando ele disser isso, não tem razão. Eu já antecipo a manifestação, a contestação, forçando o réu a necessariamente entrar naquela questão, porque eu forcei. Mas como eu já criei uma estrutura desqualificando aquela tese dele, o esforço dele é maior para poder superar a tese. Então, quando eu consigo saber, antever qual é a tese defensiva, eu tenho que já enfrentá-la na inicial, mas enfrentá-la de maneira direta, e não de maneira a construir vários parágrafos para falar sobre as coisas. Me parece que esse é o nosso desafio. O desafio maior não é efetivamente fazer uma petição bonita, mas fazer uma petição que seja eficaz, que o juiz possa, de fato, prestar atenção. E, nesse contexto, ele se percebe a importância de perfis como o teu, que evitam erros básicos, que tornam, muitas vezes, assim... acontece comigo, eu já escrevi pedido que faltou o primeiro D, aí saiu numa decisão que é o pedido do autor. Acontece esse tipo de coisa, que são erros de digitação, que a gente tem que ir lá fazer. Sim. Mas o que acontece muitas vezes são erros crassos que tornam a sua leitura um pouco travada, assim, quando você vê um erro assim, sanção com S. Então, poxa, sanção com S assim, dá uma objeção na continuidade da leitura. Professor, outra coisa aqui, ó. Vou botar um negócio para ti aqui. Existe isso, por exemplo,
pegas uma petição inicial mal feita, tá? Formalmente, cheia de negrito, cheia de jurisprudência, cheia de doutrina. Isso pode influenciar, vamos ser bem sinceros aqui, é claro que a gente sabe que não é só a escrita, não é só a forma que, né, que está em jogo aí no processo decisório, né? Mas influencia um pouco na decisão do juiz, sim ou não? Uma peça capenga mesmo, bom dia. Sim, sim. Aquela... É complicado para te falar. E não, não fica não, cara, porque isso é direito como ele é. Se tu pega uma contestação com 300 páginas, que não tem nada, e só tem encheção de linguiça, que você vai ter que ler as 300 páginas para procurar pescar ou quais são as preliminares para te dar um trabalho, é capaz de depois, quando você é humano, eu trabalho isso no guia, a aversão à parte que ficou fazendo rodeio, como fala o José, que ficou querendo despistar, fazer malversação em relação à tese defensiva, torna o quê? Torna uma aversão, que acontece contigo e acontece com qualquer humano. Quando você se sente enganado, quando você se sente manipulado, e você tem que ler 300 páginas, 150 páginas, porque hoje o processo eletrônico, como foi falado por alguém que passou aqui, é diferente de um processo físico que você tem que tirar cópia e juntar. Agora você junta, faz o anexo, põe lá o que quiser na petição inicial. Tem até trabalhos sobre o uso do spam, chamado expressamente de spam, o spam nas petições, em que você aproveita, vai abastecendo com julgados, e aquela petição fica infinita. Né? Então, o trabalho sério é a gente poder olhar e poder verificar. Então, quanto mais assertivo e menos é mais, menos é mais, isso mesmo. Uhum. Menos é mais. Quando você consegue ser assertivo, é muito mais importante. E olha só como é legal, eu também acho. Quando você coloca muita coisa, a decisão do juiz para rejeitar a sua tese fica muito mais fácil. Então, se você... interessante. Porque você colocou 10 argumentos, então ele acolhe um, rejeita 2, 3, e isso o restante não tem muito a ver com o caso. Se você coloca um argumento que é sólido, ele necessariamente tem que enfrentar aquele argumento. Então, quanto mais você evita ampliar o horizonte da sua defesa, por exemplo, ou na inicial, quando você vai direto na questão, você evita que haja erros e desvios cognitivos. E isso é muito importante, porque a escrever uma tese que seja direta, imagina você como assessor no tribunal. A tese do apelo vem uma tese só, a tese que é forte, ele retirou as demais teses. O que faz? Tens uma tese forte que necessariamente você vai ter que enfrentar. Você não pode despistar dizendo que tem outra tese. Fica melhor para enfrentar embargos de declaração. É claro que quando se faz tanto a petição inicial quanto a contestação, você tem que fazer referência aos artigos, se já está pensando lá na frente em fazer subir o recurso especial, o recurso extraordinário. Mas como hoje em dia os juízes ainda usam aquela regra de que se ele acolher um argumento não precisa reconhecer os demais, se você coloca muitos, você abre espaço para justamente... Abre espaço para isso. Abre espaço para isso. Então, o juiz não foi necessário o enfrentamento das demais teses, né? O que eu acho errado, tá? Mas o que faz com que muitas vezes o comportamento tático do advogado seja prejudicial a ele próprio. Ele não consegue perceber que quanto mais ele coloca, mais aso ele dá ao julgador fugir daquilo que seria, de fato, uma tese nova. E aí, Oswacir, me parece muito importante, assim, que não adianta só ler a jurisprudência, você tem que dominar algumas coisas, alguns conceitos hoje muito legais. Esse dia eu vi um advogado que a contestação era muito inteligente, assim, vou dizer um exemplo, até eu vou dar o caso, assim, caso de plano de saúde. Então, em vez de ficar na defesa de que não está na ANS, não está na coisa. Tudo matéria batida, todo mundo já superou essa tese. Então ele vai lá e diz o seguinte, aqui o convênio tem petição que precisa ter 50 páginas. Eu já recebi uma petição inicial e atuei num processo que a petição inicial tinha 8.000 páginas. A petição inicial tinha 8.000 páginas. Mas era importante, porque era um caso assim, de um banco, raríssimo, né? De um banco, mas era raríssimo. Mas olha só que legal. Eu vou dar um exemplo aqui que nós trabalhamos todos nós com processo eletrônico. Se você me coloca na petição inicial
eu vou contar até a história de um caso que é curioso, que vale a pena prestar atenção. O autor, assim, os autores que são casados entre si, a cópia da certidão de nascimento não estava no documento 3, que eu tenho que ir lá no documento 3. Estava ali, reduzidinha, bonitinha. Já na peça. Na peça, porque você facilita. Está lá no documento 3, mas está aqui, são casados. Sim. Era dia do casamento, estava em amarelo, destacado. Que era Olha, já deixa eu te cortar aqui, essa pergunta me fazem muito. Fala. Mas às vezes eu falo como assessor, acho que a palavra do juiz é diferente, né? É legal trazer realmente o documento no próprio corpo da peça? Se for relevante, eu acho que é. Eu faria toda vez, porque se você... Imagina o seguinte, se o documento é relevante, não precisa juntar ali na petição a declaração de suficiência, que está anexa. Mas se é um documento que na história faz sentido e ele será decisivo, eu não preciso... Porque assim, imaginem vocês, quando vocês estão fazendo um artigo, aí você tem que tocar o telefone, toca um bip, você vai ver a mensagem. Quando você volta para fazer o que você estava acontecendo, é como se você desacelerasse o carro. Você desacelerou o carro, tem que ter a retomada. E aí, a concentração se perde um pouco, né? Isso, então aí a gente faz o quê? A gente tem o quê? Eu e o Auris fizemos um podcast lá no Criminal Player, que é o nosso podcast. Eu tenho um podcast nas terças e quintas e sábados com o Auri, e tenho um podcast na quarta-feira com o Chico, que é o Dúvida Razoável e o Criminal Player. Nós fizemos um sobre tração cognitiva, que é um termo não muito usado. Então, se o juiz tem que conferir o documento que está no documento folhas 3, que não está nem numerado, que não sabe, quando vem anexar documento, evento tal, ele vai ter que ir lá. Ele perdeu o raciocínio aqui dele. Ele tem que estar muito concentrado. Então, se é um documento relevante, coloca a foto ali, faz a imagem e coloca ela ali. Eu preciso um acidente de trânsito, por exemplo. Aí, nesse caso que eu estava contando, os autores entre si, agora voltar. Casados entre si. A petição estava ali, cedendo casamento. Data de casamento aquele dia. Foram comemorar o aniversário de casamento no motel. Reservaram a suíte principal. Puf, está ali a reserva. Suíte principal, dia do casamento. O autor já tem mais idade. Precisou de uma pílula azul para poder aguentar o tranco. Cópia da compra da farmácia. A compra da farmácia está ali, com data similar. Comprou um Viagra, foi para o motel, chegou no motel, estava no motel, e aí apareceu uma barata no motel. A mulher não quis mais, levantou correndo, não acharam a barata, deu um maior rolo, e aí ela quis ir embora. Então, a petição narrava que queria dano porque eles perderam a oportunidade, perderam uma chance, né, de fazer alguma coisa. Era a perda de uma chance. Então, a petição precisava contar essa história inteira. Se ela me diz, eu vou ter que fusbolhar os documentos. E claro que nesse caso era muito curioso, né, porque realmente ganharam indenização. Afinal de contas, o sujeito ficou literalmente na mão, né? Então a gente tem a dificuldade do autor, imagina o desespero do sujeito que tinha tomado o remédio e estava lá correndo atrás de uma barata. Falou. Outra coisa, Alexandre. Pergunta também outra interessante aí que eu acho legal fazer para ti. Já te deparaste com um caso em que na análise, por exemplo, do recurso nominado, tá? Vamos supor, no recurso nominado, tu não entenderes o recurso nominado e tu te valeres de outra peça que não o próprio recurso para entender o caso? Tá entendendo? Sim, já aconteceu isso? Já. É interessante, né? Porque às vezes o advogado pensa que o apelo, numa apelação, no recurso de apelação, é a peça mais principal, né? O recurso nominado, enfim. Às vezes não acontece isso, né? Às vezes, para julgar um recurso nominado, na verdade, tu se vale da petição inicial do apelado, né? Da parte contrária. Tem isso ou não tem isso? Tem, a depender do caso, se tu tocasse é muito legal, assim, cara. É muito legal porque essa é uma dica importante. Eu vejo muito hoje, como é tudo gravado, a gente tem que abrir o sistema e ouvir o depoimento da testemunha. Então, o depoimento da testemunha, às vezes, ele fica perdido, né? Tu tens ali 10 minutos, então 10 minutos ouvindo o depoimento. Quando você consegue transcrever esse depoimento ou se valer do print da fotografia da petição, na petição o acusado, o réu falou isso, e consegue transcrever ali, é muito importante. Eu vejo muito disso acontecer em banco, por exemplo. O banco diz, o autor disse que não tinha contrato.
Não fica só falando, pôs lá a petição inicial que não tinha contrato, folhas 2. Todavia, o contrato está aqui, o contrato está anexo, o contrato tem esse título e está aqui a assinatura do réu, que é equivalente à assinatura da procuração. Ele está aqui. Ele faz o quê? Ele facilita a minha vida de uma maneira assustadora, porque eu não tenho que ir lá na procuração, para verificar na procuração, para lembrar, para abrir a outra página, para poder conferir se a assinatura é similar. Ele fez esse trabalho de uma maneira muito rápida. Qual é o problema? Já ganha ponto com o juiz, né? Já ganha. Mas qual é o problema? Ou não ganha? Ganha, né? Ganha, claro. Pô, facilita. Essa imparcialidade, é claro que o juiz deve ser imparcial, né? Vamos dizer assim, o ideal, mas a verdade é que ganha, né? Claro, Está facilitando o trabalho dali do, né? Você tornou a minha experiência no processo, assim, eu falo assim muito assim, qual é a experiência do consumidor? Qual é a experiência do destinatário? Se nós usarmos que a gente vai no comprar livro, né? Aí a gente vai comprar livro aonde? Comprar livro numa editora que para entrar tem que fazer cadastro, tem que dar 3 cliques. A gente enche o saco, vai na Amazon, dá 2 cliques, encontrou bem, puf, clicou, já saiu direto para você. Quanto mais você torna a experiência do seu destinatário uma experiência cognitiva melhor, você tem um ganho. Então, o que teria que uma petição padrão? Dizer que tem contrato, o contrato está anexado no documento 1. Quando está anexado no documento 1, eu tenho que ir lá conferir para ver se é verdade. Quando eu consigo transcrever, fazer um discurso... a Júlia, que é professora de português, que eu gosto muito, tem 2 possibilidades, Júlia. Uma delas que é... Olha, antes de perguntar aí, Alexandre, como é que faz? Eu não estou vendo rodar. Parou já? Quando eu eu fixei todos os comentários aqui, porque eu não estou vendo nada rodando. Tem que botar para baixo, tem que jogar para cima, porque se tu botasse para cima, tem que botar para baixo. Já, né? Já tem um monte. Nós estamos com 153 ao vivo aí. Obrigado, pessoal. Então tem que botar lá no último, que aí vai. Tem que ir no último, né? Tem que ir no último, botar para baixo para ir no último. Tem um monte? Tem. Tá fazendo sucesso aí a live. Então, o nosso desafio é esse, de poder transcrever no depoimento. Às vezes a transcrição literal não faz tanta relevância. Resumir disso. Ementa aqui, ó. Perguntaram uma coisa muito legal, que aí eu acho que também pode manifestar. O André é delegado de polícia. Depende, André. O que é a matéria? É um caso fundamental. Aquele caso é igualzinho o seu. Você pode dizer que o caso é igualzinho e até citar a ementa, se for igualzinho. Mas o que é legal, assim? Muitas vezes a ementa solta, ela não faz muito sentido para nós. Então, se você constrói um caso, esse era um caso que o autor fez, e aí a ementa foi essa. Está em anexo na petição o acórdão inteiro, que o juiz não vai ter que sair procurando na base de jurisprudência o acórdão efetivo. Você baixou o acórdão na íntegra e colocou o acórdão em anexo, porque facilita a vida de todo mundo. Isso é um caso que é importante. Então, se você tem a possibilidade daquele caso ser o caso dos seus autos, vale a pena fazer referência e também. Mas agora, se for só como um adereço, também nesse sentido, que é um caso que vai ter que fazer um mutatis mutandis, o famoso mutatis mutandis, que é uma fraude, né? Que mutatis mutandis é qualquer coisa. Então, aí não vale a pena sublinhar, porque se o juiz, e aí acontece com o Oswaldo também, que ele pode confirmar, o advogado faz referência a um julgado, tu vai lá, pega o julgado, abre o julgado, pega o julgado, e não tem nada a ver, isso pode como humano, agir contra a pretensão dele. Então, quando o Oswaldo falou, o comportamento processual é muito sério, pessoal. O comportamento processual, além de toda a boa-fé que tem que agir, ela gera estados humanos, emocionais humanos. Então, quando o Oswaldo falou se um dano moral pode ser maior pelo comportamento da parte, eu acredito que sim. Quando eu vejo muito acontecer nessas ações de massa que hoje nós temos aí, o cara entra com... Nós temos um caso que o advogado até foi suspenso da OAB, ele pegou uma base de dados e entrava com ações dizendo que a pessoa tinha sido negativada e que não tinha contrato. Quando aparece o contrato, faz o quê? Ele ganha má fé. E aí, a mesma maneira quando o banco escreve e não tem contrato, ganha um acréscimo pelo comportamento dele processual, fundamentalmente quando ele quer defender o indefensável. Ô, Alexandre, outra coisa. Isso acontece comigo, eu já fiz até um post sobre isso aqui no meu Instagram, né?
Quando o objetivo do advogado realmente é convencer, né? Ele está sustentando uma tese ali. Quando, partindo para a questão da ementa, quando ele transcreve ementa, para ti, assim, quando estás lendo uma peça, transcreve a ementa toda, o raciocínio não se perde? Porque, na verdade, o juiz não lê, né? O juiz, né, raramente vai ler a ementa ali, 5, 6 ementas. Eu brinco, né? Ele lê a primeira, passa o olho pela segunda, a terceira, a quarta, dá uma pulada, né? Então, assim, ó, se o objetivo dele realmente é convencer o leitor, né? Convencer o juiz, que eu acho que esse deve ser o objetivo do advogado. Isso não interrompe o raciocínio do juiz ou não? O fato de ter que pular várias, né? Várias páginas. Existe uma dupla preocupação, né, Oswaldo? Uma delas é ser íntegro, que é de agir de boa fé. Então, muitos advogados acabam colocando a ementa na totalidade. Mas tem que ser como o Celso de Mello, assim, o que é importante destacar. E destacar de uma maneira que possa ser inteligível, né? Então, eu preciso não pegar uma afirmação genérica do acórdão, e sim uma razão forte, né? Eu não posso pegar um comentário lá que não acontecia. No passado, era muito comum, como nós tínhamos muita dificuldade de acesso à jurisprudência, se fazia, às vezes, onde estava cabe dano moral, colocava-se um não antes, né? Então, às vezes, havia uma manipulação. Hoje, com acesso à informática, isso não tem mais questão. Então, quando assim, eu vou dizer que tem uma posição, julgados reiterados. Até tem uma coisa importante, né, José? Há uma confusão muito grande entre julgado e precedente. Precedente é uma coisa muito excepcional. Então, não tem como falar que tem vários precedentes. Não, tem julgados. Tem julgados. Então, assim, eu tenho 5 julgados na mesma linha. Eu coloco o que é mais assertivo em relação à minha tese e coloco depois os números dos julgados que forem relevantes. Se der para fazer um QR Code para o juiz direto no acórdão, se for relevante, vai. Sei que não é muita prática, eles não gostam muito de QR Code, mas eu preciso entrar no site do tribunal, colocar o número do apelação, que é um número hoje em dia enorme, né? Tem que anotar no papel 2, 3, 4, 5, 10, 20, IFE em 2017. Então, eu preciso criar mecanismos para que o juiz possa fazer isso de maneira direta, se é realmente importante para que ele confira. E se tem 5 emendas, coloca uma, porque o restante será salto com vara, né? Você vai saltar para poder ir direto no que está. E o que tem mais? De pergunta ali? Não, o que tem mais depois na petição, né? Porque não adianta ficar repetindo. No mesmo sentido, também pensou da mesma maneira. E é isso, uma vez mais. Agora do Tribunal de Roraima, Tribunal do Rondônia, Tribunal do Sergipe, Tribunal de não sei de onde. Não é assim. Não. Isso é outra coisa, né? É colocar... Eu assim, ó, quando o advogado vem com ementas, e também tem outra, né, professor? Ementa também não é precedente, né? Isso, claro. Confunda, né? A ementa também não é precedente. E o advogado vem com ementa lá de Pernambuco, Bahia, é porque a gente já sabe que não é que não tem razão, mas que está perigando ali que, né, o direito dele não está conforme aí o entendimento do tribunal, né? Isso é interessante também. Isso é um erro muito comum, né? Assim, é um erro muito comum que se faz. É o seguinte: quem você quer convencer? Eu até brinco que no meu livro lá eu falo sobre direito em moda, né? Direito em moda, que é assim, o que está na moda? Então, está na moda, se eu puder fazer um recurso para o Tribunal de Santa Catarina, encontrar um julgado favorável do Tribunal de Santa Catarina, ótimo, maravilha. Tá, de acordo. Como você falou, se eu preciso encontrar no Tribunal do Acre um julgado dessa matéria, é porque, de fato, aqui eu não tenho, ou eu tenho desfavorável. E muitas vezes o erro é poder não trabalhar o desfavorável. Então, o que faz? Tem o Tribunal de Santa Catarina desfavorável à sua tese. Em vez de fingir que ele não existe, você pega e diz, aqui não foi discutido nesse caso, faz o quê? Faz distinguish, faz overruling. Nesse caso de Santa Catarina, as teses discutidas no acórdão que serve de julgado referencial para a maioria, levou em conta a tese A, a tese B, a tese C. Nesse caso aqui que eu estou trazendo, há uma tese nova, por exemplo, o dever de mitigar o próprio dano, supresso, sucrécio. Ou seja, eu crio uma distinção porque eu não estou querendo manipular o julgador. O mais fundamental é que você tem que trabalhar para influenciar e não para manipular.
Então, quando eu preciso de um julgado que não está no meu dia a dia, que não é, se não é STJ, não é STF, eu preciso trabalhar e superar os meus julgados, e não superar os julgados do Glicéria também. Eu vou fazer o prefácio seu, Glicéria. Eu vou fazer assim, do teu livro de mediação, estou devendo teu prefácio, depois me lembra. E aí a questão é que eu preciso enfrentar as razões fortes. Eu não posso fingir que elas não existem. Isso é um erro crasso. Assim. O tribunal está todo julgando o contrário. Então, assim, agora RMC, por exemplo. RMC, eu como juiz de primeiro grau, julgava que o RMC era ilegal por vários motivos. O STJ veio e acabou. Declarou legal, lícito e assim por diante. Então, o que eu fiz? Eu vou ficar remando contra a maré? Não adianta. Nesse caso, não é. Eles fixaram a tese. Então, mas o advogado o quê? Não pode fingir discutindo que não tem RMC. Tem que pegar as razões fortes do STJ e dizer, ó, eles decidiram por essa razão. Aqui eu tenho um argumento novo e eu quero fazer superação da tese. Então, quando você enfrenta de maneira honesta, de maneira direta, de maneira a influenciar as razões do julgado, você abre a oportunidade de não ficar discutindo de maneira abstrata. Falando de razão de julgado, Alexandre, perguntaram ali o que é precedente. Vou ver se o professor Alexandre concorda comigo. Precedente é a ratio decidente do julgado, né? E eu estava pensando aqui, professor, que é o seguinte, né? O próprio STF, o próprio STJ, quando, ao julgar recursos repetitivos, eles pretendem, isso para mim é um problema grave, que a ementa sirva como ratio decidente, né? Que no meu ponto de vista, isso é equivocado, né? Trazer lá, de acordo com o artigo CPC 543B do CPC e tal, 2 pontos, aspas, e fazia-se ali, né? Hoje ainda se faz a súmula do julgamento, né? O resumo do julgado. Então, se a gente fosse parar para conversar sobre isso, as próprias instâncias superiores, eu acho que levam a isso, né? A ter como a ementa como resumo do que foi efetivamente julgado, né? E é um problema, né? E é um problema sério, porque se você pegar os julgados do tribunal, do STJ, você vai verificar, às vezes, que tem uma ementa enorme e recurso não conhecido. Então, aí é interessante, né? Porque está lá STJ, tal, recurso não conhecido. Mas fixando para você, precedente é aquilo que foi tornado, conforme aqui a Manuela está colocando, 927. Foi fixada uma tese pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais, a partir da sua competência, e essa tese tem um efeito vinculante, tem um efeito de levar adiante a questão de observância para dar estabilidade à interpretação. Um julgado é um julgado como qualquer outro julgamento que acontece que não tem nenhum efeito vinculante. Então, quando eu tenho uma série de julgados, eu não tenho precedentes. Precedentes são, aqui, tecnicamente falando, é aquilo que tem um caráter vinculante. O tema 330 foi decidido pelo STJ, os juros é tanto. Os juros da Fazenda Pública. Aquilo é precedente. Se fosse até chegar ao precedente, todas as manifestações judiciais são julgadas. E aí surge uma outra questão que tu tocaste muito bem, tu dá no curso, que eu recomendo fazer no curso. Assim, quando eu faço uma ementa, salvo ser coisa batida, a ementa eu fico pensando como eu posso usar essa ementa num caso posterior. Então, eu fiz esses dias. Não pode chamar de vaca. Que era a questão. Não pode chamar de vaca. Então, assim, aquilo chamou de vaca. Mas pode chamar de boi? Pode chamar de galinha? Não pode também, mas substitua, porque está entre aspas, vaca, pelo que for. Porque fica uma comunicação direta, ou seja, o julgado, que não é precedente, o julgado afirma que não pode, na rede social, chamar ninguém de... Não faz uma tese, né? Não faz uma tese. E aí, vai para o caso concreto, né? Vai para o caso concreto. Então, ali está ali, não pode chamar de vaca, não pode chamar as amigas de vaca, os amigos de boi, não pode chamar ninguém disso na internet. Porque aí a minha ideia de fazer ementa é sempre como eu posso usar depois que, num caso posterior. Então, é sempre uma ideia de... a prova do inquérito, aliás, as declarações do inquérito não valem no judicial. E por quê? Mas aí tem um 5.5, tá ali. Eu vou usar depois como julgado, já estabeleci anteriormente. Então, é nesse sentido que o trabalho do julgador, muitas vezes, ele peca nesse aspecto pedagógico, porquanto você não... Fazer, muitas vezes, uma ementa que eu gostava muito, eu lembro,
com todo o respeito ao desembargador Rubem Córdova, que tu também já deve ter visto os acórdãos dele, o desembargador Rubem Córdova tinha um modo peculiar de fazer a ementa. A ementa era o resumo do processo. Só que essa ementa do resumo do processo, ao mesmo tempo que ela diz do caso, ela torna quase impossível você usá-la depois, porque ela fica perdida naquele emaranhado de situações. Então, quando você quer fazer uma ementa para o futuro, é dizer, ó, clássico, né? Cortou a frente do sujeito, viola, bateu atrás. Ninguém precisa fazer uma ementa para dizer que bateu atrás, porque isso é básico, mas a ementa deveria ser uma diretriz da razão forte do julgamento. Voltando aqui um pouquinho, claro que a gente ainda não em nenhum momento a gente saiu do tema, né? Mas quero te botar mais na parede mais um pouquinho aí, deixar mais nervoso aí. Mais algumas perguntas aí que o pessoal gosta de saber. Eu estava lendo um livro, com certeza deve conhecer, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Daí eu fiz alguns posts no Instagram com base nas ideias dele. Ele fala sobre o efeito halo, né? Isso. Sendo o efeito transpondo isso para a elaboração de peças jurídicas, eu penso assim, né, o advogado deve fazer com que o juiz, vamos usar uma palavra, se apaixone mesmo, goste mesmo da peça desde os primeiros momentos. Que isso cria um efeito halo gigantesco e a tendência dele é ficar confortável, né? Conforto cognitivo, né? Quando tu gosta de ler alguma coisa que te sente desconfortável em ler, tu tendes até a dar razão para aquilo ali. Claro que não é só pela leitura em si, né? O direito também, de novo, está em voga. Isso procede. E também tem a questão também do efeito halo de escritórios de advocacia. O escritório de advocacia por isso que eu falei que ia se deixar na parede. O escritório de advocacia é famoso. Eu tenho visto, eu trabalhei com vários desembargadores, a depender do desembargador, do advogado, se vai haver ou não sustentação oral, o olhar para o processo é de um modo, né? Eu já trabalhei com um desembargador que agia assim, né? Opa, quem é o advogado? Não, o advogado é aquilo lá. Então, vão dar uma olhadinha especial. Existe esse efeito halo? Há esse efeito halo no caso de que o escritório é famoso, então a peça deve estar bem feita. Enfim, fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão aí de... O Daniel Kahneman eu gosto muito. No meu livro, no guia, eu tenho um capítulo inteiro sobre Rápido e Devagar, sobre julgamento no S1, no S2 tem. E eu tenho um capítulo do efeito halo, né? Eu tenho uma variável que é o efeito halo, que eu trabalhei, teve uma orientanda minha que fez uma monografia fantástica sobre isso. Tem várias coisas. Não é só isso, mas é a primeira impressão que fica. A primeira impressão Prime, né? Ele fala de Prime, né? O efeito primazia, o efeito que vai nesse questão. E aí a pergunta que eu vou te dizer assim, se um advogado começa com uma petição e a citação é do Alexandre Moraes da Rosa, o Osvaci gosta de mim. E aí ele vai dizer, opa, o que ele vai falar aqui do Alexandre? Se o advogado fala começa com uma citação bíblica, talvez o Osvaci não goste. Então, a pergunta que se faz eu não posso fazer uma petição sem saber para quem eu estou me dirigindo. Então, se eu não estudo se eu não sei quem eu tenho que fazer ela mais técnica possível. Se eu sei quem por exemplo, eu tenho uma formação, eu fui muito tempo juiz de vara criminal, e na vara criminal, na série criminal, você tem autores que são muito reacionários, muito conservadores, dos quais eu não gosto. Realmente eu não compartilho com ideias. Então, quando você vem numa petição citando esses autores, você já sabe que, para mim, terá um efeito aversivo. Enquanto se você começa com Zaffaroni, com Ferraioli, e assim eu vou, opa, aqui o advogado já está bola dentro, bola fora. Então, isso tem um efeito, sim. A maneira como a petição é feita, se você, ao mesmo tempo, tem uma petição bonita, uma petição feia, você não vai adiante. E aí, para responder a tua pergunta de maneira objetiva, sim, faz toda a diferença. Se faz toda a diferença quando você tem assim, eu vou enfrentar, por exemplo, eu sei que bancos, por exemplo, vão querer ganhar tempo nos embargos de declaração, muitas vezes. Então, o embargo de declaração virá. E eu já fecho a porta em todas as matérias deles para evitar o embargo de declaração. Se vier
poder fechar a porta e até com a condenação de multa. Né? O Eduardo Newton, nosso Vando do processo penal, está aí chegando para participar da nossa... isso. Mas a questão assim, o advogado ser desconhecido, Karina, não faz a grande diferença. O que faz a grande diferença é, de fato, a reputação. Não faz mesmo, Alexandre? Não, de minha parte não faz, né? Agora, não faz. Não faz, minha parte não faz. Não interessa se é o presidente da OAB ou se é o guri. Em geral, o que eu até gosto mais é de guri. Às vezes os advogados do interior conseguem fazer peças muito mais assertivas do que advogados que têm a boca torta pelo cachimbo, né? Que a preocupação é diferenciada. E o que eu acho muito legal, né, é que, Molise, é que essa gurizada mais nova já aprendeu que tem que ser direto. Então, mete uma petição, não fica dando volta, vai lá, manifesta-se expressamente, aprender a fazer, como é que vai, tem uma contestação para fazer, se manifesta expressamente sobre o item 1 que é isso, o item 2 que é aquilo. Ou seja, você tem uma contestação que aborda todos os temas e não fica naquele emaranhado que a gente tem que dizer, enfrentou ou não enfrentou. Aqui foi direto, foi indireto. Faz uma análise bem legal. E aí, nesse novo CPC, né, me parece que é o mais importante, tem que aprender a buscar estabilidade, o que já precluiu, o que já não foi objeto de contestação, ou seja, dominar esses novos institutos, porque são diferentes daqueles que você aprendeu, nós aprendemos pelo menos lá na fase antiga. E assim, o cuidado que, por exemplo, você pode ter é que, num caso que você vislumbre que vai dar uma repercussão muito grande, os cuidados são outros. É diferente de julgar a dona Maria contra Tim e julgar o cara da van contra o advogado, porque aquele você vai ter uma exposição maior, vai ter um risco moral vinculados nisso. O Felipe, o STJ fixou lá a tese lá do RMC, tem as turmas recursais também, da qual eu não faço parte, tem a uniformização de jurisprudência, em que eles fixaram essas teses. Então, torna a atividade do julgador um tanto quanto mais limitada. Por exemplo, reincidência, que é uma tese que o Supremo Tribunal Federal, num precedente, julgando controle universal, de que a reincidência é constitucional. A reincidência, para mim, é inconstitucional. Embora eu pense assim, eu tenho que observar a decisão do STF e cumprir a decisão deles. Então, é nesse sentido que nós não podemos confundir um precedente que tem um caráter muito mais vinculante do que um mero julgado. Professor, vai cair daqui a pouco, né? No finalzinho, vai cair o quê? Quer terminar daqui a pouco? Não, é que vai cair, com 1 hora cai. Faltam 5 minutos. Ah, é? 1 hora cai? 1 hora cai. Só voltando, que eu fiz uma pergunta, tá respondendo bem legal, eu não esperaria, né? Esperava outra coisa de ti, né? Mas, assim, porque tem gente que pergunta, né? Isso volta e meia vem para mim. É o assessor ou o juiz que lê? Já fiz essa pergunta para ti, tá? É o assessor ou o juiz que lê a peça? Isso lá tem diferença em saber se é um ou outro pro resultado ali da causa? Tem sim, porque me parece que é uma questão assim, que os assessores têm como padrão a conservação da posição dominante. Então, o padrão de assessoria é buscar, alguém já julgou? Se alguém já julgou, o que aconteceu? Então, esse é uma orientação clássica. Eu fui assessor também. Então, a gente vai dizer, é um tema, hora extra de policial militar. Já foi julgado? Já foi julgado. Dá uma olhada no acórdão, é isso mesmo. Como é que funciona em cada tribuna, em cada assessoria? As assessorias são muito diferentes, desde de STJ, tribunais. Como é que funciona a minha assessoria? Todo o processo entra numa fila única, eu leio o processo e passo para aqueles com as orientações específicas. Aqui é assim, aqui é assado. Descrição individuativa com ausência de contrato. Eu olho a sentença, vejo a razão recursal, de fato não tem contrato, manda para a fila da assessoria que já tem um acordo, um padrão para adequar. Agora, eu não faço o caminho inverso, ou seja, o caminho inverso é muito complicado, porque a tendência da assessoria é conservação.
E o juiz, quando lê, ele tem a possibilidade de superar muitas vezes os argumentos. E aí evita o retrabalho também, né? Que é o retrabalho de muitas vezes você mandar para a assessoria e voltar um acordo desse. Eu vou dar um exemplo bem legal sobre isso, que é assim, julguei semana passada um acordo que eu acho que vale a pena até olhar, porque ele é diferente, que é um acordo seguinte: a pessoa foi lá e entrou com uma ação, porque diz ela na inicial que tem um iPad. E esse iPad está lá na base do tribunal Apple, Alexandre Moraes da Rosa, você encontra. Então, a gente vai e o que ele disse? Ele disse o quê? Que ele perdeu a senha e o ID. Então, ele queria, pelo Código de Defesa do Consumidor, que fosse dado acesso a ele ao dispositivo e alegava que o Código de Defesa do Consumidor. O juiz analisou a partir do Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do Código de Defesa do Consumidor, é muito razoável o pleito dele, mas a contestação da Apple é diferente. A contestação da Apple fala de tecnologia, privacidade. Como eu estudo isso, claro, a Apple tem razão. Se o sujeito entrou, começou a usar e ele esqueceu a senha, ele pode recuperar a senha. Tem mecanismo de recuperar a senha. Se a Apple tivesse a senha dele, é que aí seria um erro, uma fraude do fornecedor, que ele não pode ter. Então, é nesse sentido que aí a minha leitura foi que, na verdade, se nós aceitássemos isso, qualquer celular furtado, qualquer iPad furtado poderia ter uma ação judicial, a Apple ter que dar a senha. E não pode ser assim. Então, é justamente, às vezes a colocação de novos argumentos. E aí, como a gente está no finalzinho também, já que a pouco cai, eu acho que é importante estudar um pouco teoria da derrotabilidade, estudar um pouco sobre como é que se faz a argumentação judicial. No livro, no guia de argumentação judicial, que é uma argumentação material, uma argumentação formal, uma argumentação substancial. Então, me parece que é importante dominar essas outras áreas para poder fazer argumentações que sejam assertivas e que sejam vencedoras, né, na linha do Daniel Kahneman. Então, mas para eu só não fechei uma ponta que eu falei, eu tenho que customizar as minhas petições, customizar a partir dos julgadores, e não daquilo que eu acho mais bonito ou mais legal. Eu adoro o Flávio Tartucci, que é meu amigo. Como é que é? Eu não entendi esse raciocínio, Alexandre. Repete. Então, assim, eu vou fazer uma petição customizar judicial. A partir dos julgadores? Como é que é? Eu vou fazer um recurso, tá? Eu sei que está preventa a terceira Câmara Civil. Eu tenho que customizar pelos julgados da terceira Câmara para superar os obstáculos e não para ficar imaginando que eu vou fazer uma petição para uma banca que não existe. Eu tenho que customizar para isso. Depois tu salva essa live aí que o pessoal quer assistir de novo. Sabe salvar, não? Tu não consegues, né, Alexandre? Não, quando acabar... Não, eu sei. É encerrar e esquece salvar, daí salvar no Stories e salvar em outro lugar. Existe isso? No IGTV. A gente salva no IGTV. IGTV. Acho que eu tinha várias aqui coisas para te perguntar ainda, mas não dá, né? Também tens aí... Adorei falar contigo. Eu nunca falei contigo pessoalmente, já te vi e tal. No elevador, quando eu era lá assessor da presidência, já te vi. Já tive curso contigo, né? Óbvio. Lá na Academia Judicial. Falar sobre essa tecnologia, né? O direito, tal, do 4.0. Sou super fã. Quem não segue imagina, acho que obviamente todo mundo que está assistindo, acho que é só seu seguidor aí, hein, Alexandre? Que legal. Não, mas tem que seguir o Orvacê, porque as dicas dele são muito legais. Eu admiro também bastante que legal, trabalho que faz. Eu vivo compartilhando aqui, eu não tenho muito tempo de internet, né? A gente vai, acaba fazendo uma vida maluca. Mas faz a última pergunta aí, então, para ir embora. O que te aborrece mesmo quando tu pega uma peça? O que me aborrece quando pega uma peça? Vou falar uma coisa. Falta de objetividade. Falta de objetividade. Isso que é, assim... se não é objetivo... Pô, é enfadonho. Quando você vai ver um filme ou vai ler um livro que não vai direto, que não consegue comunicar. Então, assim, leia a sua petição como se fosse o juiz. O advogado lê a petição como se fosse o juiz. É uma petição gostosa de ler, é uma petição que faz sentido, uma petição que prende atenção, ou não. Se não prende atenção, descarte e faça outro. Não siga o modelo de alguém porque fez. Hoje em dia, arrisque fazer petições diretas. Fala.
Ai, querido, abração. Valeu, porque vai cair, né? Vai cair, vai Vai se cair. despedir então, né? Vai cair Eu tenho agora. que encerrar antes de cair? Eu tenho que Não, encerrar não. antes? Quando cair, tu salva. Sem problema. A gente pode